Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos dar início à nossa correção de hoje, página 188 do módulo 4 de vocês. Questão 3 diz o seguinte: determine o valor de K na função, dada pela lei em cada item a seguir, de maneira que ele seja crescente ou decrescente. Ou seja, para o K ser crescente, o K vai ter que ser maior que zero. Para o K ser decrescente, o K vai ter que ser menor que zero, não é isso? Aí nós temos aqui as leis de formação da função. Nós temos f de x igual a k mais 3, x menos 3. Onde aqui a gente tem que o k mais 3, ele é o coeficiente a. E para que a função seja crescente, o coeficiente a tem que ser maior que zero. Logo, o k vai ter que ser maior que zero. K mais 3 vai ter que ser maior que zero. E para a função ser decrescente, o K mais 3 vai ter que ser menor que zero. A mesma coisa vai acontecer aqui na função g de x, que a função do g de x está sendo representada como 1 menos k sobre 2 de x mais 5. 1 menos k sobre 2 é o coeficiente a. Então, para o coeficiente a aqui ser crescente, 1 menos k sobre 2 tem que ser maior que zero. E para ele ser decrescente, 1 menos k sobre 2 tem que ser menor que zero. Não é isso? Uma função crescente, o coeficiente a é maior que zero. E uma função decrescente, o coeficiente a tem que ser menor que zero. Então, a gente vai usar essa lei de formação para poder descobrir o valor de k. No primeiro, a gente vai fazer quando o k for decrescente. Que no caso, o k vai ter que ser, coeficiente a, que representa aqui por k mais 3, tem que ser menor que zero. Então, vai ficar, ó, vou pegar o coeficiente a, que é k mais 3, menor que zero. K vai ser menor, passo 3 para o segundo membro, que menos 3. Então, k tem que ser menor que menos 3. Se ele for crescente, k mais 3 maior que zero. Vou passar o 3 para o segundo membro, ele passa negativo. Então, k maior que menos 3. Então, vamos para a próxima, que é a g de x. Então, vou escrever 1 menos k sobre 2. Aí, primeiro, eu vou fazer para ela decrescente. Menor que zero. Vou tirar o MMC aqui, ó. Ou você poderia passar 1 para o segundo membro e depois multiplicar em cruz, mas fica a seu critério. Tirei logo o MMC de 2 e 1, que dá 2. 2 dividido por 1, 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2, 1 vezes k é k. Então, vai ficar 2 menos k sobre 2, menor que zero. Multiplica em cruz, vai ficar 2 vezes 0, que vai dar 0, e 2 menos k vezes 1, que vai dar 2 menos k. Então, já vou passar o 2 para o segundo membro, então vai ficar menos k, menor que, o 2 está positivo, passa negativo, menor que menos 2. Multiplico todo mundo por menos 1, vai o k ficar positivo, menos com menos dá mais. O sinal de desigualdade, quando ele é multiplicado por menos 1, ele muda. Se ele é menor, ele vai ficar maior, então k maior. Menos 2 vezes menos 1, menos com menos, mais, maior que 2. Então, para aqui ser decrescente, o k vai ter que ser maior que 2. Para ser crescente, repete a expressão do coeficiente a, que é 1 menos k sobre 2, maior, como é crescente, maior que zero. Tira o MMC, que vai ficar 2 menos k maior que zero sobre 2. Multiplico em cruz, aí aqui vai zerar, então vai ficar só 2 menos k. Então, vou trazer o k já para ficar isolado, então vai ficar menos k. Maior que, vou passar o 2 para o segundo membro, ele passa negativo. Multiplico todo mundo por menos 1. Menos k vezes menos 1 vai dar k. O sinal de desigualdade multiplicado por menos 1, se ele é maior, ele vai ficar menor, então menor. Menos 2 vezes menos 1 vai ficar positivo, mais 2. Então, k menor que 2. Vamos para a questão 4. Considerando um retângulo de perímetro igual a 36 centímetros e um dos lados de medida x.
Então, aqui a gente tem um retângulo, onde o perímetro total dele, ou seja, a soma de todos os seus lados, é 36 centímetros. E uma das medidas do seu lado é x, então, vou chamar a outra medida de y, tá? Então, eu vou escrever aqui, ele pede para escrever a lei de uma função de a de x, que permite determinar a medida da área do triângulo em função da medida x. Então, vamos lá. A gente vai escrever aqui a lei de formação aqui do perímetro. Esse lado é x, esse lado aqui, consequentemente, também vai ser x, e esse lado aqui, consequentemente, vai ser y, porque eles são iguais. Então, vai ficar 2x mais 2y igual ao perímetro, que é 36, ok? Então, 2x mais 2y igual a 36, que foi o dado que a questão me deu. Eu vou pegar todo mundo, como todos são par, e vou dividir por 2. Então, vai ficar x mais y igual a 18. E agora, eu vou isolar o y no primeiro membro, já simplificado. Então, vai ficar y igual a 18, porque eu dividi por 2. E vou passar o x, que eu também já dividi por 2, para o segundo membro, que ele passa negativo. Então, vai ficar y igual a 18 menos x. Agora, eu vou escrever como que eu faço para calcular a área desse retângulo. Que a área de um retângulo, a gente utiliza essa fórmula, não é? Base vezes a altura. Só que, ao invés de eu colocar aqui a representando a área, eu vou chamar a função de a de x. Onde tiver área, vou colocar a de x. Então, vai ficar a de x igual a base. Quem é a base? X. Então, substituo. Vezes a altura. Quem é a altura? Y. Então, a de x é igual a x vezes y. Mas eu tenho o valor do y, não tem? Então, onde tiver y, eu vou substituir. Eu vou colocar 18 menos x, entre parênteses, tá? Porque ele é tudo isso aqui. Então, vai ficar x vezes o y, que é 18 menos y, entre parênteses. E agora, eu vou aplicar aqui a multiplicação. X vezes 18, que dá 18x. E x vezes menos x, que dá menos x ao quadrado. E colocando na ordem, vai ficar a de x igual a menos x ao quadrado mais 18x, ok? Vamos agora para o item B. O gráfico da função a de x tem a concavidade voltada para cima ou para baixo. Observe que o coeficiente A, ele é menos 1. O coeficiente A é menos 1. Logo, o A, coeficiente A, é menor que 0. Logo, a concavidade dessa parábola ela vai ser voltada para baixo, porque o A é menor que 0. O coeficiente A é menor que 0, concavidade voltada para baixo. Então, você coloca aqui, para baixo. Vamos para o item C. Qual é a área máxima que esse triângulo pode ter nessas circunstâncias e quais as dimensões do retângulo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a altura máxima que esse triângulo pode ter e encontrar as dimensões dos lados, ou seja, encontrar o valor do x e o valor do y, tá? Para isso, como ele quer a área máxima, a gente vai utilizar o y vértice, tá? O x do vértice. Depois, substituir e encontrar o y vértice. O x vértice é dado pela fórmula menos b sobre 2a. Aí, a minha função é essa daqui. Menos x ao quadrado mais 18x. Então, eu vou substituir aqui. Quem é o b? O b é 18. Então, vai ficar menos 18 sobre 2a. Quem é o a? Menos 1. Então, vai ficar 2 vezes menos 1. Fazendo aqui logo o jogo de sinal, menos com menos vai dar mais. 18 dividido por 2 dá 9. Então, o x vértice é 9. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir o valor do y vértice na equação, que é a função. Então, vai ficar menos x vértice ao quadrado mais 18x vértice, ok? Então, vai ficar menos 9 ao quadrado. Esse menos 9 ele não é elevado, não é tudo elevado ao quadrado, porque o menos está aqui fora do x, ó. Então, x ao quadrado e repete o sinalzinho de menos, tá? Então, vai ficar menos
9 ao quadrado, mais 18 vezes 9, então vai ficar menos 9 ao quadrado. 9 ao quadrado é 81, então vai ficar menos 81. 18 vezes 9, 162. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. Então, 162 menos 81 dá 81. E agora, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai descobrir o y vértice substituindo o valor do x vértice. Então, fica aquela primeira formulazinha, equaçãozinha que a gente achou aqui do valor de y. Então, vai ficar y vértice igual a 18 menos x vértice. Então, onde tiver x vértice, eu vou substituir por 9. Então, o y vértice vai ser igual a 18 menos 9. 18 menos 9 dá 9. Então, o y, ele é 9. Então, a área máxima que esse retângulo pode obter, né, ó, é de 81 centímetros quadrados. Nessa circunstância, o retângulo é um quadrado, né? Não vai ser um retângulo, ele vai ser um quadrado, cuja medida do lado, né, ó, é de 9 centímetros, porque eu encontrei que o y é 9 e eu encontrei que o x também é 9, ok? Então, são as dimensões dos lados. Vamos para a questão 5. Considerando uma função quadrática f com dois zeros reais distintos e a menor que zero, classifique em verdadeiros, v para verdadeiro e f para falso as afirmativas ou as alternativas a seguir. Item A. O gráfico de f não tem um ponto de mínimo. Observe, ó, que o nosso a, ele é menor que zero, tá? Então, a concavidade da nossa parábola, ela vai ser o quê? Voltada para baixo. Então, ela vai ser nesse formato aqui, ó, voltada para baixo. Então, aqui, eu não vou ter um ponto de mínimo, e sim um ponto de máximo, não é isso? Então, tá certo, o gráfico de f não tem um ponto de mínimo, porque eu vou ter um ponto de máximo. Então, verdadeiro. F tem valor máximo, não tem valor máximo ou valor mínimo. Falso, porque quando o coeficiente A é menor que zero, nós temos uma parábola com a concavidade não dada para cima, tá bom? Porque ela é uma função quadrática, tá? Vamos para o item C. O y vértice é menor que zero. O y vértice, ó, não pode ser menor que zero, supondo que esteja aqui, estou fazendo aqui aleatoriamente. Daqui o eixo y, tá? Então, o y vértice vai ficar aqui, ó, nessa parte de cima, onde ele é positivo. Então, é falso. O valor máximo de f é positivo, ó. O valor máximo de f vai ser positivo porque, ó, a concavidade está voltada para cima. Então, nessa parte aqui de cima, o valor máximo vai ter que ser positivo. Então, é verdadeiro. O item é: não há interseção entre o gráfico f e o eixo x. Claro que vai ter uma interseção, não há interseção entre o gráfico f e o eixo x. Claro que não vai haver essa interseção entre o gráfico f e o eixo x, que vai haver. Então, essa afirmativa aqui, ela é falsa. Por quê? Quando a gente calcular os valores ou as raízes dessa equação, eu tenho que as raízes da equação, elas vão estar aqui, ó. Uma das raízes vai estar aqui, que seria o x1, e a outra raiz vai estar aqui, que seria o x2. Então, há uma interseção entre o gráfico e o eixo x, ok? Então, essa daqui é falsa, que afirma que não há. Então, há. O item F. Não há interseção entre o gráfico f e o eixo y. Falso, vai haver uma interseção entre o gráfico f e o eixo y, que seria, no caso, o y vértice, ok?